Abram suas Bíblias no Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo, vou ler do 1 ao 11. Quero também agradecer a todos que foram no EBOM, ali na sede. Agradecer também, que eu nem agradeci, aqueles que foram em Madureira, na nossa cooperação. Agradecer às irmãs também do almoço que fizeram, tá? Não sei se conseguiram vender tudo, não sei, mas vendeu bastante, é bênção. Todos acharam? Que diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, e de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está a Tua palavra, em nome de Jesus. O Senhor tem liberdade, Senhor, para falar com cada um de nós. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, nesse momento, que o Senhor possa silenciar toda a carne, Pai, e que eu possa ser instrumento de Deus para cada um aqui nessa noite. É isso que eu te oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Esse texto que eu acabei de ler, ele é muito conhecido. Ele fala da pesca maravilhosa. As 3 coisas que Jesus ele viu quando ele chegou na praia. A primeira coisa que Jesus viu foi 2 barcos. A segunda coisa que Jesus viu foi homens descendo do barco. E a terceira coisa que Jesus viu foi pescadores lavando as redes. O texto fala de um homem chamado Simão Pedro, que saiu para trabalhar como de costume. E esse pescador tentou pescar a noite inteira e não pescou absolutamente nada. Esse homem saiu cheio de esperança, porque talvez sempre que pescava, voltava com o barco cheio de peixe. Existe um ditado que diz que o mar não está para peixes. E parece que esse dia
chegou para esse homem. E ele talvez passou por uma noite fria, talvez sentiu fome, talvez fez esforço jogando a rede para ambos os lados. E esse homem, ele desanima, recolhe as suas redes e decide voltar para a praia com o barco vazio. Pedro era um pescador experiente que era acostumado a pescar naquele lugar. Mas acredite, irmãos, às vezes passamos por situações como essas. Passamos por dias difíceis. Passamos por noites frias sem respostas. Noites que parecem durar um ano. Noites que nos machucam e que na maioria das vezes nos deixam prostrados diante das circunstâncias. Noites de fracassos, noites de frustrações, mas voltar, você acredita que voltar às vezes é bom? Rafael, eu estou voltando, mas eu estou voltando com o barco vazio. Eu fui cheio de fé, mas estou voltando com o barco vazio. Fui cheio de esperança, mas estou voltando com o meu barco vazio. Eu fui cheio de expectativa, achando que eu conseguiria obter uma grande pesca, mas eu estou voltando com o barco vazio. Mas acredite, às vezes voltar com o barco vazio não significa que é algo ruim. A Bíblia diz, no Salmos de número 30, se eu não me engano, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tem choro, tem frustrações, tem desânimo, mas também vai ter alegria. A tempestade, ela não dura para sempre. Porque depois da tempestade vem a bonança. Dias melhores virão. E o texto diz, no versículo 2 assim, e viu. É interessante do texto que não foi Pedro quem viu Jesus, mas foi Jesus quem viu Pedro. Talvez você entrou aqui nessa noite achando que ninguém se importa com você, achando que ninguém liga para você, talvez se acabando nas drogas, talvez se acabando na bebida, talvez se acabando na prostituição, mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus já te viu. Ainda que você não esteja vendo Jesus, você pode ter uma certeza, Jesus, ele está te vendo. Jesus, ele tem visto as tuas lágrimas, Jesus, ele tem visto o teu sofrimento, Jesus, ele tem visto os vazios da tua vida, ele tem visto. Deus viu quando você lavava as redes, Deus viu. A segunda coisa que Jesus, ele vê, a primeira coisa foi, ele viu 2 barcos. A segunda coisa que ele vê, quando ele chega à praia, ele vê pescadores descendo do barco. Jesus chegou na praia e viu pescadores descendo do barco. Você conhece gente assim? Gente que lutou a noite inteira, gente que batalhou a noite inteira, fez esforço, passou um frio do cão, mas quando voltou para a praia, quando Jesus estava chegando, a pessoa desiste e desce do barco. Conhece gente assim? Mas é necessário às vezes, irmãos, a gente descer do barco. É necessário, às vezes, a gente ter noites de frustrações, a gente ter noites de barcos vazios. É necessário. Porque se nós não tivéssemos frustrações, Jesus nunca teria entrado no nosso barco, porque não teria espaço para ele entrar. E a Bíblia diz que quando eles desceram do barco, eles foram pescar, sozinhos. Eles desceram do barco, mas antes eles tinham ido pescar sozinhos. E quando eles voltaram, Jesus chega ali na praia, cercado por uma grande multidão,
É interessante que eu não sei como ninguém chegou para Jesus e disse: olha, estou conjecturando. Não está escrito não, mas estou conjecturando. Eu não sei como é que ninguém chegou para Jesus e falou: ó, você vai entrar nesse barco aí? Esse barco aí, rapaz, é de Pedro, o Simão. E, rapaz, esse cara aí é meio explosivo. Olha, e o barco dele está vazio. Ele tentou a noite inteira, não pescou absolutamente nada. Se eu fosse o senhor, não entrava nesse barco aí não. Que esse barco aí é de um homem explosivo. Um homem com gênero forte. Mas talvez Pedro, não está escrito, estou conjecturando. Talvez Pedro olhou, até pensou em falar alguma coisa. Porque o camarada aqui, ele não teve sucesso nessa noite. Talvez ele pensou em falar com Jesus. Aí quando ele viu aquela multidão, talvez deve ter pensado: um dava para encarar, mas tem 5.000 pessoas aí, vai ficar difícil. Eu vou deixar esse camarada entrar no barco aqui, e vou deixar ele fazer o que ele tem que fazer. Aí Jesus, ele entra no barco. É interessante que no texto você não vê Jesus pedindo para ele entrar no barco, você não vê isso. E ainda entra no barco desse camarada e dá uma ordem para ele. Era como se fosse eu entrasse no seu carro e falava assim: olha, sem pedir, falava: liga a chave aí e me leva em tal lugar. Você sem me conhecer, eu falasse, desse essa ordem para você. É como se fosse mais ou menos assim. Então Jesus entra no barco, dá uma ordem para ele: ó, afasta um pouquinho aqui que eu quero pregar. Pedro vai lá e obedece. E Jesus começa a pregar. Eu acho interessante que Jesus, ele só agiu quando eles desceram do barco. Aí ele agiu. Aqui eu aprendo uma lição. Jesus só age quando eu e você saímos de cena. É aí que ele age. Irmão, quando nós saímos de cena, Jesus entra em cena. Quando nós entregamos a nossa vida totalmente a Ele, aí sim que Ele entra em cena. Quando nós ficamos totalmente na dependência dEle, aí sim Ele entra em cena. Às vezes, nós confiamos no piloto, confiamos no motorista. Vamos fazer uma viagem de ônibus, ao ponto de até dormir dentro do ônibus. Ou seja, confiando no motorista. Às vezes confiamos no homem, mas não confiamos em Deus. Quando eu e você, nós sairmos de cena, aí que Deus entra em cena. Quando você entregar aquela causa totalmente nas mãos de Jesus, aí Ele vai entrar em cena. Aí Ele vai começar a trabalhar na minha e na sua vida. Enquanto eu estiver fazendo do meu jeito, o barco vai continuar vazio, meu filho. Mas vamos correr um pouco. Aí Jesus entrou no barco quando não havia peixe nenhum. Isso daqui, meu irmão, é espetacular. O barco estava vazio. Jesus entra no barco quando não havia peixe nenhum. Esse daqui é o verdadeiro amigo. Entrou na vida dos discípulos quando eles não tinham pescado absolutamente nada, quando o barco estava vazio. Porque é fácil ser amigo quando o bolso está cheio. Porque é fácil ser amigo quando você está pagando as coisas para todo mundo, quando você está servindo para alguma pessoa. Aí é fácil ser amigo. Eu quero ver ser amigo quando o bolso está vazio. Eu quero ver ser amigo quando está dando tudo errado na tua vida. Eu quero ver ser amigo quando você não tem nada a oferecer para aquela pessoa. Aí eu quero ver o amigo que você tem de verdade. Aqui não. Jesus não esperou eles voltarem com o barco cheio para entrar no barco deles, não. Com o barco vazio, Jesus entrou na vida deles. Terceiro, ele viu pescadores lavando as redes. Eu já vi muita gente pregando, muita gente, às vezes louvando, falando que quem lava a rede é sinônimo que abandonou tudo. É sinônimo que desistiu do ministério. Isso não é verdade. Quem já pescou aqui em alto mar ou levou alguma rede? Já pescou com rede? Alguém aqui? Já pescaram? Lá, Marcelo, já?
Lavar a rede, Marcelo, significa desistência, abandono? Não. Marcelo falou que não, e está certo. Lavar a rede, sabe o que Pedro está dizendo aqui? Eu estou lavando a rede, porque amanhã eu vou tentar novamente. Por que o pescador lava a rede? Para que a rede não venha se apodrecer, para que a rede não venha se estragar. É por isso que o pescador, ele lava as redes. Hoje em dia, com esse rio poluído. Ia vir lixo, garrafa PET, ia vir tudo quanto é tipo de lixo na rede. Naquela época não, naquela época o mar era mais limpo. Então quando eles jogavam a rede, algumas coisas inevitáveis vinham, ou seja, como algas marinhas, madeiras, até mesmo lama, vinha na rede. Hoje em dia, se você jogar ali, vai vir lixo. A última coisa que vinha na rede era peixe. Mas a Bíblia diz que eles estão lavando as redes. Quando eles estavam lavando as redes, sabe o que Pedro automaticamente está dizendo aqui? O mar pode não ter me dado aquilo que eu tanto queria, mas eu estou lavando a rede, porque amanhã eu vou tentar novamente. Meu irmão, talvez você entrou aqui nessa noite. Talvez a vida não está te dando aquilo que você tanto queria, mas você só está num culto como esse, porque você entendeu que precisa continuar lavando as redes e você não vai parar, que você vai continuar tentando, mesmo a vida não dando aquilo que você tanto queria. Rafael, mas eu saí de casa, eu joguei a rede, eu queria peixe, veio pedra, eu queria peixe, veio mato, eu queria peixe, veio lama. Mas continue lavando as redes, porque Jesus vai entrar no teu barco e você vai conseguir obter uma grande pesca maravilhosa. Então lavar as redes não é sinônimo de desistência, não. Significa que você está dizendo assim para o mundo: olha, o mundo não me deu aquilo que eu tanto queria, aquilo que eu tanto orava, mas eu vou continuar lavando as redes, eu não vou desistir, eu não vou parar. É isso que você está dizendo quando você está lavando as redes. Talvez você saiu de casa, está em mais um culto como esse, mas você entendeu, porque você só está aqui porque você está lavando as redes. Se você não acreditasse, você não estaria aqui dessa noite. Você só está aqui porque você ainda acredita que um milagre pode acontecer na sua vida. Agora, alguém que quer desistir mesmo, ia abandonar, ia jogar de lado aquelas redes, ia jogar de lado. Mas eles não desistiram. Você está num culto como esse, é sinônimo que você está lavando as redes. Mesmo com o casamento em crise, mesmo com o bolso vazio, mesmo com a doença, mas você só está aqui porque você continua acreditando. Aí o versículo 3 diz, eu gosto disso, do versículo 3. Continue me acompanhando se vocês estiverem com a Bíblia aberta. Olha o que o versículo 3 diz. Entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus, ele não está sentado no barco porque está prostrado diante de uma situação. Jesus não está assentado no barco porque desistiu. Não. Jesus, ele está sentado no barco porque ele tem o domínio. Eu já vi gente cantando que Deus se levanta do trono ao nosso favor. Eu procurei isso na Bíblia, eu não achei. Depois me corrija se você tiver achado. Deus se levantando do trono. Irmão, entenda uma coisa nessa noite. Deus não precisa levantar do trono para nos dar vitória, para fazer um milagre. Assentado sobre o trono, ele tem um domínio de todas as coisas. Rafael, me prova isso na Bíblia. É claro que eu te provo. Isaías capítulo 6, versículo do 1 ao 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia
da glória de Deus. Meu irmão, o Senhor sentado no trono, Ele faz um milagre na sua vida. Deus, Ele não precisa se colocar de pé, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Aí o texto diz, no versículo 4, diz assim: e quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Aí Pedro respondendo diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Eu fiquei maravilhado com essa declaração de Pedro. Aqui não é uma negação de Pedro. Se você observar, no original, isso dá a ideia que Pedro trabalhou até não ter mais forças. No original, se você procurar realmente o fundamento disso daqui que ele falou. Pedro está dizendo: mestre, eu voltei para a praia com o barco vazio, não por falta de disposição. Eu voltei com o barco vazio, não por falta de tentar, não por falta de querer. Enquanto tive forças, eu tentei e fiz de tudo. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Aqui eu aprendo outra lição. Eu acredito que talvez você já fez de tudo para largar esse vício. Talvez você já fez de tudo para tentar salvar esse casamento. Talvez você já fez de tudo para não desistir do ministério, para sair desse embaraço, dessa mulher, desse homem. Talvez você já fez de tudo na sua vida, mas até agora você não teve forças para sair disso. Aí Jesus está dizendo assim: lança a rede, porque não vai ser agora do teu jeito, agora vai ser do meu. Você tentou pescar a noite inteira, você usou todas as suas habilidades que você tem de pescador, você usou todas as suas técnicas. O barco era o mesmo, o mar era o mesmo, as redes era a mesma rede, mas agora tinha uma diferença: a presença de Jesus. Você pode tentar do teu jeito, você pode utilizar todas as suas forças, todas as suas técnicas, sabedoria, mas sem Jesus, sem a presença de Jesus, nós não chegamos a lugar nenhum, somente com a presença. Se Deus não estiver no teu casamento, meu irmão, vai por água abaixo. Se Deus não estiver no meu casamento, meu irmão, vai por água abaixo. Se Deus não estiver lá no teu trabalho, lá na faculdade, no seu colégio, meu filho, vai tudo por água abaixo. A presença de Jesus faz toda a diferença. Jesus está mostrando: Pedro, você tentou a noite toda? Sim, tentei, mestre. Usei toda a minha técnica, todo o meu conhecimento que eu tenho. Mas existe uma diferença. Quando não der mais para você, ainda dá para Jesus. A força acabou, mas confie nele. Aí o versículo 2 que diz assim, que ele viu 2 barcos. Jesus está na beira da praia, né? Aqui, precisando de um lugar para pregar, porque a multidão o aperta. Eu acho interessante que dentre centenas de barcos, 2 os chamou a atenção. E ele decide entrar no barco de Pedro. Mas eu fiquei me perguntando, por que Jesus entrou logo no barco de Pedro, se ele viu 2 barcos? Como eu já falei aqui, é porque o barco de Pedro estava vazio. Se o barco de Pedro volta cheio de peixe, não teria lugar para Jesus. O barco dele estava vazio. Aí eu aprendo outra lição aqui. Ao invés da gente ficar reclamando dos vazios da vida, você precisa entender que existem coisas que Jesus vai deixar vazio para ter espaço para entrar na sua vida. Existem coisas em nossas vidas que Jesus vai permitir para que ele possa entrar no seu barco, para que ele possa entrar
na sua vida. Sabe esse vazio que você está passando aí? Sabe esse vazio que você está vivenciando aí? Uma maneira que Jesus achou para poder entrar no teu barco. Então para de reclamar se a despensa está vazia, que a porta se fechou, alguém que te prometeu ficar e foi embora. Esse vazio foi o jeito que Jesus encontrou para poder entrar no teu barco, para poder entrar na tua vida. Então pare de reclamar dos vazios da vida. Esse vazio foi necessário para você ouvir a palavra. Pedro voltou vazio para a praia, sim. Ele voltou vazio, mas também começou a ouvir Jesus pregando do barco dele. Você sabe por que você está aqui nessa noite? Foi necessário, você está vazio aqui, para você estar aqui para ouvir essa palavra. Essa dificuldade foi a forma que Jesus encontrou para você estar aqui dentro. Essa porta fechada foi uma dificuldade que Deus colocou na tua vida, porque se a porta estivesse aberta, você não estaria aqui. Então, valorize os vazios da vida. Aí, continuando, eu vou terminar, porque já está dando quase 8h30, eu vou pular aqui bastante. Eu acho que eu vou até concluir. Eu vou até concluir. Eu vou correr um pouco, vamos para o versículo 10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aqui eu vou concluir. O interessante aqui, nesse texto que eu acabei de ler, no versículo 10, será pescadores de homens. Jesus ele faz o convite para pescar homens depois do barco, quando o barco estava cheio. Jesus ele não fez o convite para esses homens com o barco vazio, não. Jesus ele fez o convite com o barco cheio. Aí se torna mais difícil, não se torna? Quando o bolso está cheio, quando está a empresa está prosperando, quando está dando tudo certo, fica mais difícil. Se eles chegam agora, depois desse convite, com o barco vazio, Jesus ia falar, talvez eles aceitariam Jesus de imediato. O barco está vazio, eu vou aceitar esse Jesus, mas não. Eles poderiam ter virado para Jesus e falado assim, mestre, o barco agora está cheio, eu não preciso mais do Senhor. A despensa está lotada, o bolso está cheio, não preciso não. A saúde está boa, o barco está lotado, não preciso mais não, muito obrigado pelo milagre. Mas eles entenderam uma coisa, mestre, melhor do que o milagre é seguir o dono do milagre. Melhor do que a provisão é seguir o provedor. Melhor é isso, mestre. E a Bíblia diz que imediatamente eles começaram a seguir Jesus. Aí Jesus no versículo 11 diz assim para eles: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aqui eu aprendo outra lição, que seguir Jesus é renúncia. Seguir Jesus é largar a vida de pecado, ter uma vida de santidade, andar de acordo com a palavra de Deus. Seguir Jesus não é fácil não, mas requer renúncia. O barco está cheio, mas eu vou renunciar a essa bênção terrena aqui para te seguir, porque o que o Senhor tem para nossas vidas não é terrena, é eterna. Então eu vou renunciar esse barco cheio de peixes para te seguir, e a partir de hoje eu vou virar pescador de homens. Eu vou obedecer o chamado que Deus tem na minha vida. Largaram tudo e obedeceram. É interessante que eles saíram para pescar e foram pescados pela rede da graça. Oh, meu filho, você só está aqui porque essa graça maravilhosa te alcançou.
Você só está aqui porque um homem um dia morreu na cruz do Calvário e deu sua vida, sofreu, se entregou por cada um de nós e no terceiro dia ressuscitou e está vivo à destra de Deus. A graça significa favor e merecido. Sabe o que significa isso? Você tem, mas não merecia. Eu tenho, mas não merecia. Todos nós temos, mas não merecíamos. A graça é isso. É um presente que Deus disponibilizou para cada um de nós, mesmo sem nós merecermos. É por isso que eu e você estamos aqui. Eu quero te dizer nessa noite, tem graça de Deus para a tua vida aqui. Deseja largar tudo aquilo que está te atrapalhando a seguir a Cristo. Deseja largar esse barco cheio, eu não sei, cheio de algumas coisas que só você sabe que esteja te atrapalhando na tua vida. Largue as coisas materiais desse mundo e comece a seguir Jesus. Tem graça para você aqui nessa noite. Tem alguém que deseja aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador aqui nessa noite? Como o Pablo, como a irmã Eliette aqui já falou, a gente não sabe o dia de amanhã. Se Cristo voltar hoje, infelizmente você vai ficar. A gente não sabe o dia da manhã. Tem alguém para Cristo nessa noite? Se tiver, vem aqui na frente que nós vamos orar para você.